Galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos analisar aqui duas questões da prova do EAGE, essas duas questões aí que caíram na prova 16 de maio de 2021. Alguns alunos fizeram, alguns alunos do nono ano, alguns alunos do ensino médio, para cursar o ensino médio com o curso técnico na Escola Agrícola de Jundiaí, né, de Macaíba. E aqueles que fizeram a prova, essas duas questões de história estiveram nesta prova. Então nós vamos analisar aqui de forma bem clara, vamos entender esse contexto todo e tenho certeza que só para provar o quanto é interessante, o quanto é importante ter conhecimento nas questões de história, não só da disciplina de história, como também geografia, como também artes, uma interdisciplinaridade aí, né? Na questão de humanas. Então vocês podem ver aí, primeiro vocês estão se deparando com a imagem do artista Cândido Portinari, onde com certeza o professor que elaborou a prova, o EAGE, ele quer saber se você conhece sobre obras. Então a obra de Cândido Portinari, um artista plástico brasileiro, né? Traz aí os retirantes, uma imagem de alguma família aí, né? Devido às suas vestimentas, devido ao cenário todo, uma família que está passando uma dificuldade, tem alguma mazela aí, deve estar passando algum tipo de fome, está na miséria, né, devido à imagem que nós podemos ver. Então, só para início de conversa, Cândido Portinari, o artista plástico brasileiro, ele também, nessa tela aí dos retirantes, é meio que uma menção aí, uma ligação, ela tem essa tela com o livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, que conta um pouco das mazelas do Nordeste, né, no período da Primeira República aí. Daí o enunciado traz para vocês, o enunciado da questão traz o seguinte, vamos ler aqui. O deslocamento de famílias inteiras em busca de trabalho temporário é o aspecto mais comum das migrações internas no Brasil. Durante o período da Primeira República, a industrialização da região sudeste foi um dos poderosos atrativos, sobretudo para os habitantes do Nordeste. Nesse contexto, o sentido social do quadro pintado por Cândido Portinari foi retratar. Então ele traz a Primeira República, mostra aí 1889, o início da República no Brasil, né? Você precisa ter esse conhecimento. E aí traz um pouco sobre essa industrialização na região sudeste. E aí o quadro traz os retirantes, né? Uma família aí pobre, uma família aí que está passando por grandes dificuldades, está na mazela, né? Uma questão social aí. Ele quer saber o seguinte, o que foi que fez com que Cândido Portinari fizesse essa tela e tivesse uma ligação aí com os habitantes do Nordeste, né? O que era que os habitantes do Nordeste estavam passando? O que foi que motivou a ida, a migração desse povo nordestino para a região sudeste? E aí tem algumas alternativas onde a gente vai analisar. Eu vou iniciar da D para a A, tá bom? Para a gente ir aqui analisando. Na D diz o seguinte, que o quadro de Cândido Portinari quer retratar a fome causada pela seca que atingia apenas os retirantes da região nordeste. Em nenhum momento na questão fala que esses retirantes aí é só da questão, só da região nordeste, não é isso? Que é causada pela seca, pode ser causada pela seca, porque quando a gente está estudando esse contexto da Primeira República, tudo está voltado mais para a região sudeste do Brasil, não é isso? Onde existia de fato o problema da seca na região nordeste. Não é à toa que nós temos aí o projeto de transposição do Rio São Francisco, né, tentando levar água para toda a região nordeste. Desde o período do Império que nós temos esse projeto aí, né? Então a gente sabe que a seca era um problema grave nesta região, mas não atingia apenas os retirantes da região nordeste. Atingia regiões retirantes de todas as regiões do Brasil, principalmente de regiões mais interioranas, né? Onde havia o problema da seca, né? Na C diz o seguinte,
A união da família de retirantes como elemento importante para enfrentar a seca. A união da família de retirantes como elemento importante para enfrentar a seca. Eles estão mesmo enfrentando a seca nesse processo de migração. Eles não estão enfrentando a seca, eles estão fugindo da seca, né, pessoal? Então você não vai marcar nunca os alunos deste canal, a letra C, nem a letra D. Na letra B, diz o seguinte: a miséria de uma família de retirantes. De fato, sim. Que fugiam do coronelismo da região Nordeste, né? Então, olha só, pessoal. A miséria de uma família de retirantes é retratada na imagem, mas não fugiam do coronelismo. Então, o que é que o EAGE quis saber de você? Se você conhece sobre a prática coronelista. O coronelismo era aquela estrutura de poder dos coronéis da época da Primeira República. Tinha o poder, né, nas mãos, a questão dos votos, a questão de toda essa estrutura aí, estrutura política, né? Mas o pessoal não estava fugindo disso. O pessoal, de fato, o quadro, a obra de Cândido Portinari, a obra de Graciliano Ramos, o livro Vidas Secas, trata sobre a questão da seca na região do Nordeste. A seca foi o principal motivo aí para que houvesse essa migração do Nordeste para o Sudeste brasileiro, pessoal. Então a questão certa, a alternativa certa é a letra A, né? Quem marcou A aí acertou a questão. Então a questão aí facílima para vocês que são inscritos aqui no canal, porque eu tenho certeza que todos os inscritos aqui no canal sabem e gostam muito de história, e é por isso que vocês estão aqui, né? Então essa aí foi a primeira questão de história. Nós vamos agora para a segunda questão de história que estava lá para vocês, né? Então olha só, pessoal, esta é a segunda questão que está na prova do EAGE de Ciências Humanas. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa show. Que linda questão, que alternativa maravilhosa. Detona tudo em história aqui, ó. Leia o fragmento textual abaixo. Então vamos lá, né? Foi a zona do açúcar, porém, que deu origem à primeira fase da grande criação de gado. Os antigos cronistas Gandavo, Gabriel Soares, Fernão Candim, Frei Salvador e outros são acordes em constatar a atenção que ia despertando a criação no centro-nordeste brasileiro. É que a indústria do açúcar era importante consumidora de gado. A criação de gado ocupou grande faixa do sertão, formando, a princípio, a retaguarda econômica das zonas de engenho e, mais tarde, um decidido apoio à mineração. Então, o enunciado traz aí sobre a questão do gado, o quanto ele foi importante, né? O gado foi importante para essa engenharia do açúcar, né? Da indústria do açúcar. Se precisava aí do gado, fazia uso do gado para determinadas coisas que a gente vai ver. E aí vem o enunciado da questão, olha só, no contexto do Brasil colonial, a atividade pecuária, criação de gado, estava vinculada à economia açucareira. A intensa procura por gado, que se estabeleceu com o rápido crescimento da indústria de açúcar, estimulou a criação e a existência de um mercado de artigos oriundos da atividade pecuária. Grava isso aí, pessoal. Estimulou a criação e a existência de um mercado de artigos oriundos da atividade pecuária. Nesse sentido, além do uso como meio de transporte, o gado serviu também como... Aí nós temos a alternativa, né? O enunciado fala sobre a importância do gado. E aí na alternativa A, B, C e D, nós vamos ver aqui de forma bem interessante a partir da A, né? Na A dizia o seguinte, ó, que a alimentação, o gado, ele era para alimentação exclusiva para os donos e donas de engenho açucareiros coloniais. Em nenhum momento falou sobre alimentação exclusiva para os donos. Falou no texto, e vocês podem retornar aí, que o gado ele servia também como meio de transporte, não é isso? Então não era alimentação exclusiva para donos e donas de engenho açucareiros, né? Em nenhum momento falou sobre isso. Na B diz o seguinte: a alimentação exclusiva para os escravos que se dedicavam aos trabalhos intensos. O gado
como alimentação exclusiva para os escravos no período colonial. Jamais vai marcar uma alternativa dessa. Não é não, galerinha? Muito show! Nascer diz o seguinte: o gado servia como força motriz das moendas, alimentação e no ataque em guerras contra os indígenas no sertão. Pera, força motriz das moendas. O gado servia para a força motriz das moendas. O gado fazia esse papel, né? De girar ali as moendas, né? Para alimentação. O gado servia também para alimentação e no ataque em guerras contra os indígenas. Que é isso? Eles subiam no gado e ia no gado e no boi. Vamos matar os indígenas. Vai no boi? Jamais, né? Então a alternativa C também está errada. De fato sobra aí a D, né? Então nós já sabemos que a D é a certa. Então quer dizer que o gado servia para a força motriz dos engenhos. Alimentação. Show! E nas atividades comerciais de produtos derivados do couro. Maravilha! E aí como é que você matava essa questão, pessoal? Quando eu falei lá, ó, estimulou a criação e a existência de um mercado de artigos oriundos da atividade pecuária. Só bastava sublinhar isso aí, ó, existência de um mercado de artigos. E é por isso que ele traz comércio de produtos derivados do couro, pessoal. Marca o xizinho na questão D e corre para o abraço, tá certo? O abraço virtual, né? E corre para o abraço. Então, duas questões de história que estavam aí na prova do EAGE do dia 16 de maio. Duas questões facílimas para todos que estão aqui no canal. Tenho certeza que vocês não erraram essas duas questões, certo? Show de bola, maravilha, fantástico aí. Estão vendo aqui de forma bem interessante como responder, como marcar a questão certa em história. Que maravilha. Então depois eu vou trazer mais questões para vocês, para a gente ir analisando aí. Eu quero que vocês botem abaixo no canal, aqui nos comentários, quais das alternativas da primeira questão e da segunda questão aí ficou mais difícil para vocês, né? E aí, através desses comentários, a gente pode fazer uma análise e fazer uma aula voltada para essas dúvidas que vocês tiveram. Mas show de bola, maravilha, tudo tranquilo. E até o próximo vídeo aí do canal, tá? Não esquece de curtir aí e compartilhar com os amigos, com a garotada, beleza? Tranquilo? Forte abraço, galera, e até mais. Valeu! Show de bola!